A fé é um ingrediente especial no que confere poder à oração e que produz resultados. Se orarmos sem fé, estaremos apenas produzindo ruídos. Eles não passam do teto. A Bíblia diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Em outras palavras, meus irmãos e minhas irmãs, quando buscamos a Deus em oração, temos que fazê-lo com uma atitude de fé. Na oração, a fé não é uma questão de opção. Para que nossa oração seja atendida, é preciso que oremos com fé. Então, Deus não ouve uma oração feita com dúvidas. Ele só ouve as orações que são feitas em fé. Agora, a pergunta é: como podemos desenvolver nossa fé? Eu gostaria de agora ministrar 3 requisitos básicos que podem ajudar a você a desenvolver a sua fé. O primeiro passo é que nossa fé deve ter um objetivo claro. Como já ministrei muitas vezes quando falei sobre oração, nossa fé precisa ter um alvo certo e definido, assim como um foguete disparado de um lançador de mísseis tem um alvo definido, já que o computador está programado com as coordenadas certas. Assim também nossa oração deve ser dirigida para um alvo definido. Certa vez, um homem me fez o seguinte pedido: Pastor Cho, ore a Deus para que ele me abençoe. E minha resposta foi: que tipo de bênção você quer? Existem milhares de bênçãos na Bíblia, na palavra de Deus. Para obter uma resposta, é preciso especificar. Se você não especificar, como saberá que Deus atendeu sua petição? Se uma pessoa tem um problema financeiro, ela não deve orar simplesmente assim: Senhor, preciso de dinheiro. Por favor, ajude-me. Não. Ela tem que orar da seguinte forma: Senhor, preciso de $10.000 para saldar minhas dívidas e peço-te que me mandes esses $10.000 para que eu possa pagar essa dívida e para que teu servo não seja envergonhado. Então, se alguém precisa de $10.000, deve pedir exatamente essa quantia. Se alguém precisa de $5.950.000, não arredonde para $6.000. Peça a quantia exata de que precisa. Deus sempre atende às petições diretas e específicas. Tudo que ele faz obedece a um plano e tem um propósito. Em Gênesis, no capítulo 1 e 2, lemos que Deus efetuou sua obra de criação dentro de certos períodos de tempo, que ali são chamados de dias. Depois, quando ele disse a Moisés para construir o tabernáculo, deu a ele orientações específicas. Ele não deixou para Moisés decidir se a tenda teria mais ou menos 20 cubitos. 1 cubito é a distância que vai do cotovelo até a ponta do dedo. Não. O líder de Israel sabia exatamente quanto ela teria de comprimento e largura. Deus é muito preciso e espera que façamos orações precisas. A fé é a certeza das coisas. Ela não é a certeza das generalidades, mas de coisas definidas que esperamos. E fé é também a convicção de fatos que desejamos, também bem específicos. Hebreus 11:1. O segundo passo, a oração da fé deve levar-nos a ter visões e sonhos. O profeta Joel disse o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Capítulo 2, no verso 28. Como os jovens têm visões e os velhos sonhos, eles podem ter sonhos e visões, porque essas coisas são a linguagem do Espírito Santo. Referindo-me a Abraão, Paulo afirmou: perante aquele na qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existências coisas que não existem. Romanos 4:17. Em Romanos, ele explica a fé de Abraão, não apenas descrevendo a natureza dela, mas também a natureza do Deus em quem essa fé estava depositada. Ele pôde crer num Deus que era capaz de criar coisas e comunicar ao homem uma visão ou sonho relativo à sua promessa, ao ponto de ele saber pela fé se certa coisa era real, mesmo que não estivesse visível. Então, Abraão não duvidou da promessa de Deus. O Senhor disse: Abraão creu, não dando atenção à sua incapacidade física de ter um filho com a idade de 100 anos. Ele via a realidade de seus sonhos e visões. A técnica da visualização só agora está sendo entendida por psicólogos e fisiólogos. Estudos recentes revelam que os atletas em treinamento devem exercitar também a visualização. Em outras palavras, os treinadores pedem aos atletas que, em sua mente, se visualizem ganhando a corrida, ou saltando determinada altura, ou atirando o dardo a uma distância maior do que a que conseguia antes. Agindo assim, o organismo dele se condiciona para obter o triunfo. Quando um atleta abriga uma imagem mental de si mesmo muito baixa, ele atua abaixo do normal. Mas quando ele visualiza a vitória, então ele se torna capaz de competir com um sucesso incomum. Assim também se dá com a oração, isto é, com a oração da fé. Temos que aprender a visualizar a resposta antes que Deus opere, encarando coisas que não existem como se existissem. Se você não tem filhos e deseja um filho que venha trazer alegria ao seu lar, comece a visualizar essa criança em seus sonhos e visões. O casal não deve limitar apenas a orar e pedir o filho, mas deve começar a ver o bebê, menino ou menina, alegre e saudável, enchendo a casa de felicidade. À noite, encha seu coração com esse sonho. Pela manhã, tenha essa visão em sua mente. Assim como Abraão e Sara puderam pela fé enxergar seu filho, não levando em conta o fato de que ambos já haviam ultrapassado em muito a fase de ter filhos, também você pode ver o seu filho, obtido através da oração da fé, já vindo à existência. Deus disse a Abraão que olhasse para as estrelas do céu e as contasse. Assim seria a sua descendência e a sua imaginação, toda dominada pela promessa de Deus, se deleitou com o cumprimento da sua fé. Durante o dia, Deus lhe disse para subir a uma montanha e olhar para o leste, norte, sul e oeste, e tudo que ele conseguisse enxergar seria dele. Outra vez sua imaginação foi tomada pela promessa de Deus, e sua visão foi usada por Deus para edificar sua fé. O homem ainda não tem muito conhecimento sobre o funcionamento da sua mente e corpo. Ele já viajou ao espaço, mas sabe muito pouco sobre seu interior. Se ele conhece muito pouco acerca do corpo e da mente, sabe menos ainda sobre seu espírito. Hoje,
se fala em visualização como uma nova descoberta, mas Deus apresenta esse princípio por toda a Bíblia. Deus prometeu conceder-nos os desejos do nosso coração. Nossos desejos têm que estar em harmonia com a palavra de Deus. Se uma jovem crente, por exemplo, ora pedindo a Deus um marido, mas conhece um rapaz não crente, é claro que este jovem não é a resposta de Deus para a oração que foi feita por essa jovem. Por quê? Porque a palavra de Deus declara: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então, por mais que ela ore a Deus, pedindo que aquele moço seja seu marido, isso não ocorrerá, pois a palavra de Deus já determinou que o Senhor não ouvirá essa petição. Ela pode orar nesse sentido, pode ter visões e sonhos em sua imaginação, pode reivindicar todas as promessas de Deus, mas o Senhor só atende às orações que estiverem em harmonia com a palavra dele, revelada na Bíblia. Nosso Deus é o Deus do eterno agora. Desde o começo ele já enxerga o fim. E a fé que ele honra é a do agora, mencionada em Hebreus 11. Quando oramos com fé, posicionamo-nos no plano da quarta dimensão da fé do agora. Vemos os resultados da promessa de Deus para nós e os vemos já realizados. As circunstâncias que podem dar a impressão de impossibilidade não nos fazem vacilar, pois entramos no descanso de Deus. Então, permanecemos firmes, sem vacilar, sabendo que Deus é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Não coloque a palavra de Deus no futuro, dizendo: algum dia Deus vai me atender. Temos de mencionar coisas que não existem como se existissem. O nome de Abrão foi mudado para Abraão, pai de muitos, antes mesmo que nascesse seu primeiro filho, de sua esposa Sara. Você é capaz de imaginar a reação de todos que conheciam esse poderoso homem? Devem ter abanado a cabeça, imaginando por que aquele velho havia modificado seu nome antes de ter em mãos o cumprimento da promessa. Mas a fé dele não vacilou. Ele aprendeu a se posicionar no plano da fé do agora e a mencionar coisas que não existem como se já existissem. E ele é chamado pai da fé, porque experimentou uma fé tão dinâmica que se tornou um exemplo para todos nós. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. Romanos 4:23. Devemos aprender com Abraão a oração da fé. E o terceiro passo para orarmos com fé, precisamos remover todos os obstáculos que possam negar a resposta de Deus. Ao fazermos a oração da fé, é necessário, meus irmãos e irmãs, que permaneçamos em oração até termos a certeza de que Deus nos ouviu e que a resposta já está a caminho. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, Romanos 10:17. No original grego, não existe o artigo definido antes de palavra. Assim, a melhor tradução desse versículo seria: a fé vem pelo ouvir, e ouvir por uma palavra de Deus. A fé é liberada quando oramos, quando temos o entendimento em nosso coração de que Deus já ouviu e recebemos a certeza, uma palavra, de que a resposta já está a caminho. Se pararmos antes de ter essa certeza, então talvez não tenhamos obtido fé suficiente para receber a resposta de oração. No capítulo 10 de Romano, no verso 7, a fé está associada à confissão. Muitas vezes, um crente nega a resposta de sua oração,
porque começa a confessar de forma negativa. Diz ele: eu orei, mas acho que Deus não vai atender não. Não pense que pode apelar para a piedade de Deus com uma confissão negativa. Ele não atende à lamúria, atende à fé. Ele não se deixa manipular pelo autocompaixão. Parece que ninguém gosta de mim. Já sei que vou ficar arrasado. Liberte-se de sua autopiedade e passe a agir em fé. Sua atitude pode determinar seu nível de fé na oração. Se sua confissão for negativa, isso revela que seu coração também é negativo, pois nossa boca fala do que o coração está cheio. Quem faz uma confissão positiva irá louvar a Deus pela resposta, antes mesmo de vê-la. Essa pessoa acorda de manhã sabendo que Deus atendeu a sua petição e assim confessa isso com os lábios, louvando e dando graças a Deus. Isso edifica a sua fé e faz com que a mão de Deus opere em seu favor. Temos que remover de nossa vida todo o pecado para que possamos fazer a oração da fé. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedirmos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 3, 21 e 22. Se você abriga pecado em sua vida, confesse-o ao Pai imediatamente. Não espere até o amanhecer. Confesse agora. Purifique seu coração diante dele, para que o canal da oração que o liga ao Pai Celeste esteja desimpedido. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Deus pode impedir que os obstáculos de pecado, amargura, ódio e medo bloqueiem a medida da fé que lhe foi dada. Essa medida de fé pode crescer e se desenvolver, de modo a levar-nos a orar com fé. Essa é a hora de começarmos a orar com fé. Os resultados dessa oração serão miraculosos, e a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5:15. Ore com fé, e a vitória será grande para a glória e honra do Senhor. Deus abençoe a todos que ouviram essa palavra. Se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para que você não perca os vídeos que são postados aqui no canal todos os dias. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!